Estatuto da Criança e do Adolescente, vamos falar sobre título 2, os direitos fundamentais. E a dica de hoje é sobre o direito à convivência familiar e comunitária. Será que os pais têm direito de entregar os seus filhos para a adoção? Ou será que isso é sempre um crime? Vamos falar sobre isso? Vem comigo! Nos termos do nosso ECA, então, gente, o direito à convivência familiar e comunitária, ele é mais bem tratado, os artigos principais, né, estão aqui a partir do artigo 19. Gosto muito do artigo 19, já trouxe ele para vocês aí, como eu coloquei no material, só para dar um spoiler, né? Então, vamos entrar num dos direitos fundamentais que é recorrente em prova. Cai demais, você tem que saber esse direito fundamental, que é o direito à convivência familiar e comunitária e, sobretudo, a possibilidade dos pais entregarem seus filhos para a adoção. Falei possibilidade, é isso mesmo, já dei um spoiler da minha pergunta que eu fiz logo agora no início da nossa dica, né? Sim, é possível que os pais entreguem os seus filhos para a adoção, desde que eles observem o procedimento que o ECA estabelece. Tá bem? Mas vamos com calma. Primeiro a gente vai discutir aqui um pouquinho sobre o direito à convivência familiar e comunitária. O que significa esse direito? Minha gente, o ECA, ele parte sempre de um pressuposto, de uma linha de assegurar a crianças e a adolescentes o convívio com a sua família e com a sua comunidade. Isso é a literalidade do direito à convivência familiar e comunitária. Quer dizer que, em regra, os laços familiares e comunitários precisam ser mantidos. E significa dizer que nós vamos tentar reestruturar esses laços e reintegrar a criança ou adolescente sempre que possível à sua família e à sua comunidade, certo? Então, regra geral, família natural, aquele mnemônico que a prof adora, né, nas nossas aulas. Regra geral, família natural. Vamos já falar um pouquinho sobre as modalidades familiares, abrindo esse parênteses. Quem é a família natural? É a família formada por ambos os pais ou um deles, na ausência do outro. Então, você tem laços biológicos. A regra geral é a família natural. É a mantença dessa família natural e, sempre que possível, a reintegração da criança e do adolescente a esse núcleo, certo? E no que diz respeito à convivência comunitária? Também deixar a criança, deixar o adolescente o mais próximo possível da comunidade em que cresceu, em que nasceu, em que desenvolveu seus laços de afinidade e afetividade, ok? E o artigo 19 vai dizer isso de uma forma muito clara para a gente, que a família natural biológica, ela é a regra. E, excepcionalmente, nós vamos ter a retirada de uma criança ou de um adolescente desse convívio, gente. Então, a colocação em uma família acolhedora, em uma instituição ou até mesmo em uma família substituta, por meio da adoção, são exceções, porque a regra é sempre a tentativa de reestruturar e reintegrar a família natural dessa criança ou desse adolescente, tá bom? Então, olha comigo o artigo 19. Vem ali, ó, é direito da criança e do adolescente de ser criado e educado no seio da sua família. Quando eu falo no seio da sua família, se você já quiser aqui puxar a família natural, ó, FN, né? Família formada por ambos os pais ou um deles. Certo? Na ausência do outro, né? Vínculos biológicos. Ainda, gente, se você já quiser anotar aqui, ó, as modalidades familiares, né? Nós vamos ter a família extensa ao lado da família natural e nós vamos ter ainda a família substituta. Já aproveitando essa dica para também complementar o seu estudo. A família extensa é aquela formada pelos, pode puxar aqui ao ladinho ou acima, ó, parentes, tá? Grau de parentesco. Claro, nós vamos ter aqui também a afinidade, a afetividade, tudo bem? É aquela tia, aquela avó, né, que criou o sobrinho, o neto. E a família substituta é aquela que advém do processo de adoção. Ok? Depois nós vamos estudar com bastante calma nas próximas dicas o processo de adoção mesmo.
Então, essas são, gente, as modalidades familiares: família natural, família extensa, ou chamada também de ampliada, e família substituta. Lembra que a regra geral é a família natural. Olha o mnemônico da prof. Regra geral, família natural. Então, é direito da criança de ser criado e educado na sua família. E, excepcionalmente, em uma família substituta. Certo? Daí, gente, temos duas questões bem importantes para falar quando o assunto é acolhimento por outros, né? Família acolhedora, instituição, ok? Olha o que a prof destacou aqui na nossa dica. Toda vez que uma criança ou um adolescente estiver em um acolhimento, seja familiar ou seja institucional, terá de ser reavaliada a sua situação. E qual é o lapso temporal, o prazo para esta reavaliação? 3 em 3 meses, galerinha. De 3 em 3 meses. A cada 3 meses há que se fazer uma avaliação por equipe equipe interprofissional e avaliação multidisciplinar, tá? Equipe fazendo uma análise multidisciplinar e interprofissional, certo? Com relação a como está indo o andamento, né, desse acolhimento. Já já nós vamos falar sobre a diferença entre acolhimento familiar e acolhimento institucional, tá bem? Nas duas situações você tem a retirada de uma criança ou de um adolescente do convívio com a sua família natural, a priori, né? Mas o convívio com a família que ela estava ali ambientada a conviver. Essa retirada e levada de uma criança ou de um adolescente para uma família acolhedora, nós vamos estudar daqui a pouquinho no próximo slide quem é, né? Que é uma ou um grupo de pessoas que se cadastra para receber crianças e adolescentes nessas circunstâncias de necessidade de afastamento da família natural, e também as instituições de acolhimento, que se dedicam a receber essas crianças que não podem permanecer nas suas famílias. Só que daí nós não podemos ter um lançamento dessas crianças e adolescentes nesses ambientes assim, né? A sua própria sorte. É preciso que a equipe, então, gente, faça uma avaliação, certo? A respeito de como está indo o andamento desse período, né, de segregação, de afastamento da família. E essa avaliação tem uma periodicidade, de 3 em 3 meses. Além disso, qual é o período máximo que uma criança ou um adolescente podem ficar em uma instituição de acolhimento? Você sabe? Cuidado, hein? O ECA foi alterado. Então, você que está estudando há um tempinho, coloque aí, ó, a alteração do ECA. O acolhimento institucional, ele tem um prazo máximo. Qual é o prazo máximo do acolhimento institucional? Fala junto comigo aí de casa. Até 18 meses. Temos uma situação de exceção, gente, quando houver comprovada necessidade, tá? Comprovada necessidade e desde que se resguarde o superior interesse. E aí eu já vou colocar com vocês aqui um asterisco nesse superior interesse. Certo? Anote aí, por favor. Então, prazo para avaliar a situação da criança ou adolescente dentro da instituição ou da família acolhedora, 3 em 3 meses. Prazo na instituição de acolhimento, até 18 meses. Salvo comprovada necessidade e superior interesse. O que é o superior interesse, gente? Esse superior interesse é com relação a quem? Aos pais? Ao dono da instituição? Ou à criança e ao adolescente, né? Esta é uma outra doutrina, subprincipiologia, que vai falar que toda santa vez que você tiver dúvidas com relação à interpretação de um caso, interpretação de uma norma, você vai se utilizar desse subprincípio, que é o subprincípio do superior interesse da criança e do adolescente. Está em dúvida sobre para que santo acender a vela, né? Será que nós militamos ali e defendemos os interesses da criança e do adolescente ou dos pais? Ou do tutor, né? Então, o superior interesse será aquele que ditará o agir no caso concreto.
E aqui, na situação de uma criança ou de um adolescente que foi retirado da sua família e está em uma instituição, é claro que esse subprincípio precisa imperar também. Beleza, gente? Ainda nessa dica eu colacionei para vocês a importância de nós termos a possibilidade e vermos isso como uma possibilidade e não como um crime, de que pais biológicos entreguem seus filhos para a adoção. Recentemente nós tivemos casos, levados inclusive à mídia, né, envolvendo artistas de televisão, que decidiram, que optaram por entregar seus filhos para a adoção. Pessoal, não há crime nessa conduta quando o indivíduo, o sujeito, segue o procedimento do ECA. Não há crime. Há previsão no ECA para essa entrega, ok? Então é muito importante que você leve essa máxima para a sua prova. Qualquer pessoa pode entregar seu filho para adoção desde que cumpra com o procedimento estabelecido pelo ECA. Que procedimento é esse? Manifestar a sua intenção, receber a orientação devida e, principalmente, cumprir o passo a passo no que diz respeito às audiências, né, gente? A audiência que é designada para esse fim, onde os pais irão manifestar ou ratificar a sua intenção de entregar o filho para adoção. Então, há a marcação de uma audiência para essa ratificação. Tudo bem? No momento dessa audiência, há ainda a possibilidade dessa mãe, desses pais, se retratar. Dizer, não quero mais. Eu manifestei a minha intenção lá na unidade de saúde, lá no hospital onde eu tive meu parto, fui até uma delegacia ou até um conselho tutelar, mas agora eu me arrependi. E está tudo bem, direito de retratação. Ou ainda, a mãe, os pais, podem sair da audiência dizendo, eu desejo entregar para adoção sim. O juiz profere sentença e da data em que essa sentença é prolatada, os pais terão ainda 10 dias para se arrepender dessa entrega, que nós vamos chamar de direito de arrependimento. Tudo isso que a prof está falando está aqui no seu slide, olha aí. A sentença, então, gente, né, ela vai tirar o poder familiar dessa família biológica. E aí nós vamos ter o direito de retratação e o direito de arrependimento que a prof acabou de mencionar. Certo? É muito importante você observar que a sentença que decreta a perda ou a suspensão, ela é averbada à margem do registro de nascimento, ok? Então, há um registro formal a respeito disso. E além, é claro, né, desses direitos, é sempre válido dizer, mais uma vez, que seguido o procedimento não há tipificação dessa conduta, não é crime entregar filho para adoção, desde que você siga o procedimento, ok, gente? O que é crime? Que depois nós vamos falar dentro dos crimes e infrações do ECA. Oferecer filho ou pupilo mediante paga ou recompensa. Estou falando a literalidade aqui do ECA. Você não pode vender seus filhos, certo? Pelo amor de Deus. Aí sim, né? Aí é tipificação na certa. Agora, entrega para adoção. Dentro do procedimento que o ECA prevê, mediante ratificação em audiência, não é crime. É um direito, ok? E, inclusive, as mamães em estado puerperal terão a garantia de assistência psicológica antes desse tão importante e decisivo momento que é a ratificação da entrega para adoção. É válido dizer, gente, que se analisa as condições, né? Que muitas vezes emocionais, psicológicas, que estão ali incutidas no estado puerperal. Mas é sim. É um direito da mamãe e da família a entrega do filho para a adoção. Com isso, finalizamos uma dica de extrema valia para a sua prova. Um abraço e até logo mais!